Olá, eu sou Nathalie Guimarães, jornalista do Sistema FAENG Senar, e nós estamos no estúdio da carreta Agro pelo Brasil, um projeto da CNA que está percorrendo todo o país e nesta semana está em Uberaba, no Triângulo Mineiro, para a Expo Zebu, a maior feira da raça zebuína do mundo. Neste podcast, nós vamos conversar sobre inovação e tecnologia no agronegócio. Para falar sobre este tema, dois convidados aqui no estúdio com a gente, o diretor executivo adjunto do Instituto CNA, Matheus Ferreira. Olá, Nathalie, Ricardo, todos que nos acompanham. E o gerente regional do Sistema FAENG Senar aqui no Triângulo Mineiro, Ricardo Tuller. Olá, telespectadores. Muito obrigada por vocês terem aceitado o convite e estarem aqui conversando com a gente, né, sobre esse tema que é tão, às vezes, até novo, né, para algumas pessoas. Bom, vamos começar falando um pouquinho de um dado aqui da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, né? Dados dessa organização dizem que até 2050 vai haver um aumento de 70% da demanda mundial por alimentos. E mesmo com o crescimento da produtividade aqui no Brasil, no setor agropecuário, ainda há desafios para o país conseguir ampliar ainda mais a produção de alimentos e poder aí atender essa alta demanda. E aí, nesse cenário, Matheus, a inovação e a tecnologia são fundamentais, né? Exatamente. A gente, há um tempo atrás, né, costumava dizer que inovação, tecnologia era restrita aos grandes produtores rurais, aqueles que têm capacidade de investimento, né, ou que tenham talvez mais acesso à informação. Hoje em dia, a gente costuma dizer que tecnologia, inovação, melhoria de processos, né, dos mais simples, né, até os mais complexos, isso não é mais digamos, uma prerrogativa ou uma situação que acontece apenas nas grandes propriedades. Isso hoje é um fator de sucesso, né? E tecnologia e mais informação para o produtor rural é de fato aquilo que vai fazer, né, com que ele consiga ter melhores resultados na sua propriedade. Todas as atividades rurais, em geral, né, elas têm margens muito reduzidas, se você for considerar por unidade, por litro de leite, por saca de café, por quilo de carne produzida, a margem é muito reduzida. O que vai fazer diferença é o ganho em escala e é o ganho em produtividade, para que você de fato consiga ter um resultado financeiro mais, digamos, mais ajustado à sua realidade. E aí, só reforçando para quem está nos assistindo, né, quando a gente fala em inovação, muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças, e às vezes a inovação ela está em mudança de pequenos processos, por exemplo, né, Matheus? Exatamente. A inovação ela não necessariamente tem que vir junto com uma mudança de tecnologia ou adoção de um sistema muito complexo. Você pode ter inovação em processos, pode ter inovação na gestão, inovação na gestão de recursos humanos, na gestão financeira, né, nos processos do dia a dia da propriedade, e isso vem mudando muito a realidade das propriedades rurais no Brasil. Aqui em Minas Gerais não é diferente, nós estamos aqui numa feira que trata de tecnologia, de melhoramento genético, de inovação para o produtor rural, nas coisas básicas, né? E é isso que o Sistema CNA, Senar, a FAENG, o Instituto, todos eles trabalham para levar essa informação para o produtor rural. Então, como a gente, né, já falou, o agro está em constante transformação. Há produtores, como você já mencionou, que já estão introduzindo, né, cada vez mais inovação, novas tecnologias no campo, e com isso vão aí otimizando recursos, produzindo cada vez mais e melhor, né? Mas ainda também temos outros gargalos aí quando a gente olha na prática, né? Hoje, quais são os principais desafios, né, e como conduzir o produtor por esse caminho da inovação? São vários, né? A gente tem muitos desafios no setor, que é complexo por natureza, até pela diversidade que a gente tem no país. Então, uma tecnologia talvez recomendada para a região sul do país não é a mesma para a região nordeste, para a região norte. Então, essa pluralidade, né, de sistemas de produção que a gente tem no Brasil é um dificultador, né, de ter um padrão, né, comparado a outros países que você tem um padrão de produção, que são países menores, tem uma certa uniformidade. No Brasil a gente tem muita diversidade. Isso é bom, isso é positivo, porque a gente tem dentro do mesmo país sistemas diferentes produzindo a mesma coisa, produzindo leite, produzindo carne, produzindo café. Mas, além disso, o acesso à informação, muitas vezes ele é dificultado para algumas regiões, para algumas realidades de propriedade rural,
muito em função da questão da conectividade, então uma capacitação à distância, uma informação que a mais que o produtor pode ter da sua propriedade, muitas vezes ele não consegue porque a fazenda não está conectada, enfim, tem uma série de restrições. A conectividade, a internet nas propriedades é uma, a gente chama de tecnologia habilitadora, né? É ela que vai abrir portas, né, para várias outras que vêm pela frente. Ainda há também uma carência, digamos assim, de informação, de capacitação, e aí o Senar entra fazendo esse trabalho, né? Hoje o Senar não consegue atender a grande demanda que tem, né, por questões orçamentárias, mas o Senar é fantástico no sentido de levar a informação para o produtor. Nem todos têm acesso, né? Então isso é também o limitante. E por último, a questão de capacidade financeira, capacidade de pagamento, né, capacidade de investimento na sua atividade. Então, são alguns dos gargalos para levar mais tecnologia para os produtores rurais. E complementando, né, Matheus, nessa difusão da tecnologia, sistema Senar, FAENG, Senar, trazendo aquela tecnologia, aquela inovação desenvolvida ali dentro da Embrapa, das nossas universidades. Então, o sistema consegue levar essa tecnologia para dentro da porteira, essa informação para os produtores. E um outro grande desafio aí que a gente tem também é a questão da gestão. Como você colocou, a questão financeira e tudo, e que a gente verifica pelo programa de assistência técnica e gerencial. Grande parte dos produtores ainda não fazem essa gestão, então não tem quanto custa a arroba do animal, quanto custa o litro do leite. E é importante essa gestão para que ele consiga manter uma margem positiva, porque a partir do momento que ele está com a margem negativa, como a gente está numa grande crise do leite, aí, talvez a maior da história, né? Ele consegue por pouco tempo, mas a médio e longo prazo, né, para ele conseguir se perpetuar dentro da cadeia produtiva, é importante ter essa gestão bem refinada, então, através do sistema CNA, FAENG, Senar, e levando essa assistência, esse conhecimento para dentro da porteira. E são, se não me engano, mais de 400 cursos aí dentro do catálogo do Senar Minas, né? E muitos deles direcionados, né, para essa área, né, toda. Isso, exatamente. São mais de 400 tipos de treinamentos nas diversas cadeias produtivas. A gente tem o estado de Minas, o estado com a agropecuária mais diversificada. São aí pelo menos 12 grandes produtos, né? Com Minas liderando os rankings. E esses mais de 400 tipos de treinamentos, eles são sempre desenvolvidos de acordo com a demanda dos produtores. Recentemente, agora, nós realizamos o primeiro treinamento de aplicação de defensivos por meio do uso do drone. Então, já é uma evolução, é menos perda, né, na produção ali, pelo pisoteio na passagem do trator e tudo. Então, é a gente incrementando ainda mais a produtividade e o rendimento dentro da nossa agropecuária. Ótimo, excelente curso esse mesmo. E diante, então, deste cenário, né, Matheus, como que o Instituto CNA tem auxiliado os produtores rurais aí no que se refere à agricultura, né, agropecuária 4.0? O Instituto CNA ele trabalha muito de forma complementar, né, complementar as ações da CNA, das federações e do próprio Senar. Então, a CNA é nosso ente, né, nossa entidade de representação de classe, representação dos produtores rurais, junto com a federação e os sindicatos. O Senar é o braço de capacitação, de assistência técnica, de promoção social também. E o Instituto trabalha complementariamente, buscando tecnologias, mapeando tecnologias que podem ser aplicadas pelo Senar, com apoio do Senar, com apoio das federações e dos sindicatos, para levar até o produtor rural. Então, nesse sentido, primeiramente a gente faz de tempo em tempo a gente atualiza, estamos fazendo isso nesse exato momento, Minas está participando, os produtores aqui de Minas estão participando, que é um levantamento do que a gente chama de desafios tecnológicos, né? É muito comum nesse ambiente de inovação, muitas startups, muitos empreendedores proporem solução para problema que não existe, né? Porque de fato eles estão muito distantes da realidade do produtor rural. Ninguém melhor, né, ou nenhuma instituição melhor que a nossa para exatamente ouvir o produtor, entender com ele quais são os seus principais gargalos, desafios tecnológicos. Então, a primeira coisa que a gente faz é esse mapeamento, é entender com o produtor quais são os seus principais desafios no qual a gente pode buscar soluções, né? E aí entra a segunda grande ação do Instituto, que é buscar a solução. Então a gente tem em Brasília um hub de inovação, um hub CNA digital, que a gente faz essa aproximação com o ecossistema, com as startups, para buscar exatamente soluções que são mais assertivas, digamos, e se eventualmente ela não tiver totalmente
terminada ou concluída, a gente pode também financiar uma parte para que ela possa ir até a propriedade com aqueles produtores que tiverem interesse para fazer a validação, né, que a gente chama de prova de conceito. Ou seja, essas soluções que estão sendo desenvolvidas, elas precisam ser testadas no ambiente de propriedade, né, porque senão fica muito distante da realidade do produtor. E aí que o Instituto entra, né, para tentar ajudar um pouco nesse ecossistema de inovação no Brasil. E aí essas soluções acabam tendo uma assertividade muito maior, né? Exatamente. E aí um dos grandes diferenciais do sistema junto a essas startups também, né, Matheus, é a questão de validar e da escalabilidade. Isso. Porque muitas empresas investem nas startups com aporte financeiro, o sistema já é diferente, não é o principal foco com aporte financeiro. Isso. E sim através dos mais de 100 mil produtores atendidos pelo ATIG, né, é a gente dar escalabilidade a essas resoluções de problemas que as startups propõem, né? Tem muita gente que já financia as startups, muitas instituições que já financiam, ou até fundos de investimento, né, Ricardo, que tem também esse aporte nas startups, é muito comum. Agora, de fato, o que precisa para dar um pouco mais de juízo e até um pouco mais de credibilidade nesse processo, são instituições que têm acesso ao produtor rural, né, para de fato fazer validação, de fato entender quais são os principais desafios, e aí eu acho que o nosso sistema tem cumprido muito bem esse papel, seja aqui em Minas, nos outros estados também, e a gente lá em Brasília, no Instituto CNA. Bom, a gente falando aqui inovação, tecnologia, qual o futuro do agro? Boa pergunta, né? A gente sabe que muita coisa pode, digamos, melhorar, evoluir, ainda tem um espaço muito grande para as questões de ganho de produtividade em algumas cadeias produtivas. Algumas já estão no ápice, né, como a soja, o algodão, mas muitas ainda têm um grande espaço para crescimento, né? E a gente até tem um acompanhamento que a gente faz lá em Brasília, que é um projeto que chama Produtor do Futuro. E a gente analisa, né, quais são as, digamos, premissas ou quais vão ser, né, qual vai ser a realidade do produtor nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Sobre o olhar em 3 óticas, né? A primeira sobre hábitos de consumo da população em todo o mundo. Então, será que o produto que nós estamos produzindo hoje aqui no Brasil é aquele que a população mundial vai demandar daqui a um tempo, né? Então essa é uma pesquisa constante que a gente faz exatamente para, se de alguma forma os hábitos de consumo estiverem mudando, como é que a gente prepara o produtor? Como é que o Senar organiza cursos para atender a essa nova demanda? O outro viés dessa pesquisa constante é a questão de geopolítica e economia, né? Então hoje o Brasil é muito bem posicionado como um grande player exportador de alimentos, mas existem outros também. Como é que a gente, quando coloca isso na mesa, né, como é que o Brasil se posiciona e como é que ele evolui? Né, como é que ele evolui como um grande exportador de alimentos para a população mundial. E o terceiro, não menos importante, é a tecnologia. Quais serão as tecnologias que estarão disponíveis para os produtores nos próximos anos, né, e que tipo de conhecimento e habilidade ele precisa ter, né, ou ele vai precisar ter. Né, e o que a gente tem visto, né, e isso já é uma realidade, é que o conhecimento do digital, o conhecimento do mundo, né, digital nas propriedades rurais está cada vez mais presente, né? Então essas habilidades para trabalhar com aplicativos, trabalhar com telemetria, trabalhar com tecnologia, inteligência artificial nas propriedades, é o que de fato tem crescido bastante, e a gente imagina que isso vai ser uma realidade para todos os produtores num espaço curto de tempo. Então nós precisamos estar preparados para capacitar o produtor nessas grandes demandas. E aí está o Senar aí como um braço para fazer essa capacitação, né, Tony? Capacitação, assistência técnica, e hoje muito se fala aí no ESG, né? Então a gente tem o Brasil aí como o país mais sustentável, com a agropecuária mais sustentável, são 2/3 do país preservados, e a gente aumentando cada vez mais aí a produtividade, né, por área. Então é importante a gente ter essa produção sustentável, não só uma sustentabilidade ambiental, aquela sustentabilidade também financeira, que a gente sempre costuma falar, que o produtor ele não consegue pensar, vamos dizer, na parte ambiental estando no vermelho. Isso. Então ele tem que estar sustentável financeiramente também, para conseguir dar esse olhar também na produção sustentável ali, com sua reserva legal, com sua área de preservação permanente também. Bom, e a gente está aqui em um estúdio, dentro de uma carreta, que está percorrendo o Brasil inteiro, indo
para as principais exposições, né, Matheus? Isso também pode ser considerado uma inovação. Conta para a gente como que é aqui essa estrutura. É bem legal que você comentou, Nathalie, porque, de fato, os eventos agropecuários no Brasil, não só no Brasil, no mundo todo, né, são ambientes onde o produtor rural se sente confortável, onde ele tem o hábito de frequentar, e nesses encontros, nesses momentos, né, onde a gente pode também levar tecnologia, levar informação, capacitação, e ocorre que não só a CNA, mas as federações, todas elas sempre participam ou participavam, né, desses eventos. A cada evento, termina o evento, desmonta o stand e joga tudo fora. Então é um desperdício, né, não só de recursos, mas também digamos, de investimento mesmo, de estrutura nesses principais eventos agropecuários. Então, entendendo um pouco disso, a gente falou, por que a gente não cria então um stand que é itinerante, que ao invés de você estar presente nos eventos com estandes fixos, mas esse stand se deslocar, né? E aí surgiu a ideia da carreta, né? Mas a primeira coisa que a gente pensou a carreta ela precisa ser multifuncional, porque eu não posso ter um stand que só tenha uma atividade, né? Porque aqui na Exposebu tem uma demanda característica, mas em outros eventos vão ter outros, né? Então eu preciso ter essa possibilidade de mudar os ambientes, de mudar a configuração com uma certa facilidade que me permita, né, fazer mais de uma atividade no mesmo evento. Então foi o desafio. E aí teve muita criatividade da equipe, muita criatividade e inovação na montagem dessa estrutura. Então a carreta ela consegue ter até 8, 9 ou 10 configurações possíveis, né? E isso a gente vai montando a programação, né, e trazendo o produtor rural, a família do produtor rural, as pessoas que moram nas cidades também para conhecer um pouco do agro. Então ficou um projeto muito legal, a gente tem muito orgulho, muito bacana, exatamente por ter esse componente de inovação e também de capacitação, orientação, que é o nosso papel. Pessoal aí que está nos acompanhando, essa estrutura toda aqui, a gente está só em um pedacinho, mas no total ela tem em torno de 100 metros quadrados, né? Nós temos aqui uma sala que oferece experiências imersivas e tem algumas coisas mais, né, Tuller? Conta pra gente o que tem aqui dentro da Exposebu nessa carreta. Temos a cozinha experimental também, onde são feitas algumas receitas para o produtor rural, seus colaboradores, a sociedade de forma geral. Temos também sala para reuniões, temos esse ambiente aqui do podcast, a experiência imersiva também. Temos também um deck onde podem ocorrer apresentações artísticas da região. Então são diversas ações para atrair e de forma muito especial atender os produtores, seus colaboradores, os visitantes de forma geral na feira. Então é uma grande atração que temos na Exposebu em 2024. É a novidade da carreta Agro pelo Brasil do sistema CNA. E como é que é, né, poder receber a carreta aqui na Exposebu, né? Qual que é o sentimento? O que você está observando aí, né, na movimentação do público? Agradecemos, Matheus, pela oportunidade de termos aqui esse ano a carreta. Uma grande novidade, a gente tem a visitação de mais de 4.000 crianças das escolas e o vídeo imersivo contando a história do surgimento do planeta Terra, do início da agropecuária, o desenvolvimento, até os dias de hoje, né, com a questão do drone, dos tratores aí de alta tecnologia. Então é importante para as crianças terem esse primeiro contato e já ir entendendo a importância do agronegócio para toda a sociedade, gerando aí a questão do alimento, produção sustentável, com preservação, com conservação, que é a imagem positiva que a sociedade tem dos produtores rurais. E, Matheus, como é que tem sido essa experiência pelo Brasil, né? Por onde que vocês já passaram e aí qual o próximo destino? Bom, muito interessante, assim, a gente, onde nós já tivemos em Santa Catarina, no Paraná, em Sergipe, então cada região, né, tem a sua característica, a sua particularidade, e a gente percebeu, né, nessa saída, né, esses estados, que a carreta ela consegue se ajustar, se moldar para a característica daquela região, para a característica daquele evento, né? Tem sido um sucesso em todos os lugares que passa, muita gente visita, tem eventos menores que a Exposebu, que muitas vezes a carreta é o principal evento, né, a principal atividade ali, né, daquela feira agropecuária. Então, a gente está muito feliz com os resultados da carreta. Temos uma agenda ainda extensa para esse ano, a gente pretende participar de 20 eventos, né, ao longo do ano. Daqui de Uberaba ela está indo para Palmas, vai fazer uma viagemzinha
pequenininha, né, daqui de Uberaba para Palmas, e vai ficar num evento chamado AgroTeams, ainda no mês de maio. Depois ela vai para o Mato Grosso do Sul, para Maracaju. Depois ela volta aqui para Minas para participar da Mega Leite, lá em BH. E depois Expo Montes e em Montes Claros. Tá? Então tem uma agenda bem... Isso até julho, né? Então tem uma agenda bem completa aí para levar essa informação, esse conhecimento para os produtores rurais. Então, Minas aí privilegiada com a carreta participando de 3 eventos. 3 eventos, exatamente. Excelente. E é interessante que aqui na Exposebu nós já recebemos a visita de mais de 30 presidentes de sindicatos rurais, somente aqui da região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, e ao conhecer a carreta já demandam para as respectivas exposições agropecuárias de seus municípios também. Nessa toada aí, Matheus, nós vamos ter que ter umas 10, 15 vamos ter carretas. Que ter mais carretas, exatamente. Experiência boa, né? Tem que ampliar. Pessoal, estamos chegando aqui ao final, deixo a palavra aberta para vocês. Bom, eu só queria realmente destacar a importância do trabalho da nossa instituição, né? É muito importante a gente ter várias crises, o Ricardo citou aqui a questão da crise do leite, várias outras atividades agropecuárias também passam por ciclos, né? E é importante a gente ter instituições fortes que estão ao lado do produtor nesses momentos, né? Ou seja, a gente tem que ter, de fato, instituições que levam conhecimento, informação, tecnologia, independente do momento de mercado. O mercado, ele oscila, ele varia mesmo, né? E é nesses momentos de dificuldade, como o leite está passando agora, que aí sim as instituições ainda se tornam mais importantes, né, mais relevantes. Então, uma orientação que um técnico de assistência técnica faz numa propriedade rural tem a capacidade, muitas vezes, de compensar, digamos, a perda aí de centavos no litro de leite, né, por conta de uma recomendação que o produtor adota, ele consegue uma melhoria, um ganho em produtividade e em receita também, e isso é importante principalmente nesse momento de crise. Então, o produtor rural fica aqui o nosso convite, participe das ações, conheça as ações do sistema, aquele que não conhece ainda, e participe principalmente dos treinamentos da assistência técnica do Senar. O sistema CNA, FAENG, defendendo aí politicamente os interesses dos produtores rurais, o Senar trazendo essa capacitação, essa tecnologia, inovação para dentro da propriedade, os sindicatos rurais ali a nível municipal também representando os produtores rurais. Então, como o Matheus falou, é importante que aqueles produtores que ainda não conhecem as ações do sistema busquem o sindicato de produtores rurais do seu município para conseguir acessar todo esse leque de oportunidades que o sistema pode oferecer para o produtor. Juntamente com o Instituto CNA, o INAIS aqui em Minas Gerais, Instituto Antônio Ernesto Sal, trazendo pesquisas de recuperação de pastagens degradadas, pesquisas diversas aí para trazer tecnologia, para resolver, né, para trazer soluções para as questões enfrentadas pelos produtores porteira adentro e também porteira afora. Então, fica o convite para aqueles produtores rurais que ainda não têm esse conhecimento, busque o Sindicato de Produtores Rurais do seu município. Muito obrigada, Matheus, Tuller, por terem participado aqui com a gente. Neste podcast, você acompanhou aí o tema inovação e tecnologia no agronegócio. E fica o convite para você continuar acompanhando as ações do sistema CNA e também do sistema FAENG-Senar. Pelo sistema FAENG-Senar, pode nos seguir aí nas mídias sociais no @sistemafaeng. Muito obrigada. Você assistiu ao Agro pelo Brasil, diretamente do veículo itinerante da CNA na Exposebu, em Uberaba. Obrigada e até mais!